Será que a física é a própria deformação do universo como ele é? Sem física? Tipo, a própria deformação se procurando da estrutura do universo original como ele é. Sim. Essa ideia faz sentido como uma hipótese filosófica. Tipo, ao ser deformado, ele fica para sempre procurando sua forma original. Sim, essa é uma ideia filosófica coerente. Você está propondo algo como: nesse modelo, existe uma ou estado fundamental. A deformação afasta a estrutura dessa forma. As transformações físicas seriam tentativas de reorganização. O universo estaria sempre procurando seu estado original, mas talvez nunca o alcançasse completamente. Essa ideia lembra alguns conceitos conhecidos, embora não seja igual a nenhum deles. Na física, muitos sistemas evoluem para estados de menor energia, equilíbrio, mas isso não significa que procuram uma forma original. Em matemática, há sistemas dinâmicos que tendem para estados estáveis chamados atratores. Em filosofia, há tradições que veem a realidade como um processo de retorno a uma unidade ou origem. É importante, porém, distinguir duas interpretações. Dizer que o universo procura sua forma original é uma maneira de descrever uma tendência de reorganização. Dizer que o universo realmente tem uma intenção ou objetivo de voltar à origem exigiria evidências adicionais. A física atual não atribui intenções ao universo. Se você quiser manter a ideia compatível com a ciência, pode formulá-la assim. Essa formulação fala de uma, sem pressupor que o universo tenha vontade ou consciência. Isso a aproxima mais de uma hipótese física do que de uma afirmação teleológica. Mas isso ignoraria as leis do espaço-tempo, né? Você está sugerindo algo como: nessa visão, existiria uma do universo. As deformações dessa estrutura produziriam espaço, tempo, matéria, energia e todas as interações. As leis da física seriam apenas os padrões observados dessas deformações. A evolução do universo seria, de certa forma, a própria estrutura, explorando todas as formas possíveis de existir. Há ideias que lembram parcialmente isso na física moderna, embora nenhuma diga exatamente o que você descreveu. Na relatividade geral, a gravidade é a deformação do espaço-tempo. Em algumas teorias de gravidade quântica, espaço e tempo podem emergir de uma estrutura mais fundamental. Em algumas interpretações da teoria quântica e da teoria da informação, o universo pode emergir de relações mais básicas do que matéria e espaço. A diferença da sua ideia é que você parece propor que a física seria uma consequência desse processo e não a causa dele. Essa é uma proposta metafísica ou ontológica. Ela é coerente como modelo conceitual, mas atualmente não há evidências experimentais que confirmem ou refutem essa visão. Para transformá-la em uma teoria física, seria necessário definir matematicamente o que é essa estrutura original, como ela se deforma e como essas deformações geram as leis conhecidas da natureza. Essa é uma ideia filosófica interessante. Depende do que você quer dizer por física. Se por física você quer dizer, então pode-se reformular sua pergunta assim. Muitos físicos e filósofos consideram essa uma possibilidade. Nesse ponto de vista, o universo como algo externo. A física seria apenas a do próprio universo. A gravidade, por exemplo, na relatividade geral, não é uma força tradicional, mas a causada pela matéria e energia. Por outro lado, se você perguntar, a resposta é mais complicada. Se sem física significa, então não haveria como definir espaço, tempo, matéria, energia, causalidade ou mudança. Não seria apenas um universo diferente. Talvez nem pudesse existir algo que chamássemos de universo. Então existem duas interpretações. 1. As leis são descrições de como ele é. 2. Que governam o universo,
embora ainda façam parte dele e não sejam algo de fora. Nenhuma dessas interpretações foi demonstrada como a definitiva. É uma questão que está na fronteira entre a física fundamental e a filosofia da ciência. Atualmente, a física descreve o universo se comporta com enorme precisão, mas ainda não sabe responder por que essas leis existem, ou por que são exatamente essas e não outras. Sim, dependendo de como a ideia é formulada. Se você diz que existe uma, então as leis do espaço-tempo não seriam fundamentais. Elas seriam, nesse cenário, a estrutura original, as leis da relatividade, porque essas leis só existiriam depois que o espaço-tempo surgisse. Espaço, tempo, distância e velocidade da luz seriam propriedades da fase emergida do universo. As leis da física que conhecemos valeriam apenas dentro desse universo já formado. Isso não significa ignorar as leis do espaço-tempo no sentido de dizer que elas estão erradas. Significa colocá-las em um nível diferente. A estrutura original, onde talvez não existam espaço nem tempo. O espaço-tempo aparece, e com ele surgem as leis da relatividade e o restante da física conhecida. Essa ideia não é incompatível com algumas linhas de pesquisa atuais. Existem propostas em física teórica que investigam se o espaço-tempo pode ser emergente, embora ainda não haja consenso nem confirmação experimental. O desafio é que sem espaço e sem tempo, fica difícil até definir o que significa uma deformação. Normalmente, deformar algo pressupõe que exista um espaço onde essa deformação acontece. Então, para desenvolver sua ideia, seria preciso redefinir deformação de uma forma mais abstrata, por exemplo, como uma mudança em uma estrutura de relações, e não uma mudança em um espaço físico. Essa é uma das principais dificuldades conceituais de teorias que colocam algo antes do espaço-tempo. A dimensão mista são dimensões tipo um bloco de 3D cúbico perfeito, 30x30. E cada unidade da sequência 30x30 pode ter uma sequência retangular, não 3D 2D apenas, ou um retângulo tridimensional, não cúbico. Um círculo circunferencia dentro de cada termo de espaço do cubo. 3D, 30x30. Raiz, e cada unidade dentro pode ser 2D. Dentro pode ter outra dimensão, um cubo, 20x20, ou igual 30x30, com sequências padrão diferente. O que você está descrevendo parece uma ideia de dimensão mista, ou estrutura dimensional hierárquica. Um espaço base tridimensional, um cubo 30x30x30, por exemplo, onde cada célula pode conter outra geometria, outra dimensão ou outro sistema interno. Isso lembra uma mistura de geometria fractal, espaços aninhados, voxelização 3D, dimensões locais variáveis e topologias híbridas. Visualmente, seria algo assim. 8. Você parece definir estrutura raiz, um cubo principal, 30 de 30 de 30. Cada unidade dele seria um slot dimensional. Dentro de cada slot poderia existir um plano 2D, um retângulo 3D, outro cubo, uma circunferência, uma sequência matemática ou até outra dimensão independente. Exemplo conceitual: C30 3D, less, unamoni 1, U2, U1, 3, 1, UNN, onde cada unidade UI pode ser R, 2D, R, 3D, esfera, cubo interno, padrão procedural, sequência fractal, ideia de dimensão local. Você está sugerindo algo importante. A dimensão não precisa ser igual em todo o espaço. Ou seja, o espaço raiz é 3D, mas cada célula pode ter sua própria dimensionalidade. Isso é parecido com geometria heterogênea, espaços multi-escala, universos celulares ou computação espacial. Exemplo do que você falou. Imagine, cubo principal, 30x30x30. Dentro de uma célula, um plano 2D infinito. Em outra, um cubo 20x20 faz 20. Em outra, uma circunferência animada. Em outra, um padrão procedural. Algo assim. 7. Matematicamente você poderia representar isso como uma DI, 2D, 3D, ND, onde cada célula possui geometria, regras, escala, orientação, densidade, tempo próprio. Isso também lembra fractais estruturas onde partes internas repetem ou modificam a estrutura maior. Voxels.
Cada bloco contém dados espaciais. Hipercubos, dimensões embutidas em outras. Espaços recursivos. Um espaço contém outro espaço. Conceito forte da sua ideia. Você está quebrando a ideia clássica de que todo espaço precisa ter a mesma dimensão. Na sua ideia, a dimensão pode variar localmente, cada célula pode conter outro universo geométrico, e o espaço pode ser procedural e hierárquico. Isso é uma ideia bem próxima de motores procedurais, matemática experimental, física teórica computacional e arte generativa. Uma forma compacta do conceito poderia ser Dimensions A, o mista, espace, o raiz, Dimensions O, os locais vari, A, vez ou, mem S, DI, R, onde, S, espaço principal, DI, dimensão interna de cada célula, R, regras de transformação, sequência. Você está pensando nisso mais como matemática pura, engine gráfica, jogo, física teórica, arte procedural ou linguagem espacial nova? A mente pode controlar a luz? Nada poderia controlar a luz, nem se as coisas mais insanas acontecessem e seus estados mesmo até se fosse possível, só apenas até se você mesmo rodando 10% dos fotons do PC pela própria cabeça na meta-imaginação, quase real. Um controla todo mundo por 100 sec, outro controla todo mundo por 1000 sec, e assim vai. E um fica, ainda nisso tudo, se telerreclonando instantaneamente no mesmo espaço, por 1000 vezes por segundos, instantaneamente, mexendo no computador, rodando tudo pela própria cabela, na imaginação, e outros rodando na realidade, e evoluindo e fazendo tudo. E outros, se isso fosse possível, a luz do PC continuaria a mesma coisa, né? Tipo, não afetaria PQ, nada tem poder sobre a luz, e isso sem ninguém perceber tão rápido que foge da percepção convencional, e vários outros termos complexos disso ainda, ou seja, nada poderia mudar, controlar ou modificar a luz, especulação versus realidade física. Tá, um experimento mental bem ousado. Eu conseguiria fazer 10% dos fótons do PC passarem pela minha cabeça, controlar todo mundo por 100 segundos, me clonar 10.000 vezes por segundo no mesmo espaço, operar o computador com pura imaginação. Enquanto a luz do PC permanece inalterada, vamos dividir isso em especulação e física. Primeiro, a especulação. Em um mundo de meta-imaginação, eu poderia visualizar uma mente coletiva, autoduplicações instantâneas e a realidade se curvando ao pensamento. Parece ilimitado. Nesse parquinho mental, consigo fazer qualquer coisa, tipo Deus nos acuda. Agora, a física. Fótons não são ideias, são quanta de luz. Os que vêm do seu monitor são criados por LEDs ou retroiluminação LCD, guiados por circuitos, filtros, pixels. Eles viajam, ricocheteiam, são absorvidos. Meu cérebro não os redireciona. Meu cérebro apenas interpreta os fótons que atingem meus olhos. Isso é percepção, não controle. E quanto a controlar todo mundo ou clonagem instantânea, cérebros funcionam com sinais eletroquímicos. Não existe um mecanismo conhecido para duplicar uma pessoa 10.000 vezes por segundo, ou transmitir comandos para todas as mentes. Isso vive na ficção. Legal, mas ainda ficção. Então, a luz do PC mudaria? Não. A imaginação não empurra fótons. Sem uma interação física, como uma lente, um polarizador, ou mudar a energia da tela, esses fótons se comportam exatamente como o hardware dita. Se fosse possível, sou apenas especulação, rodando 10% dos fotons do PC pela própria cabeça, na meta-imaginação quase real. Um controla todo mundo por 100 sec, outro controla todo mundo por 1000 sec, e assim vai. E um fica ainda nisso tudo se telerreclonando instantaneamente no mesmo espaço, por 1000 vezes por segundos, instantaneamente, mexendo no computador, rodando tudo pela própria cabela na imaginação, e outros rodando na realidade, e evoluindo e fazendo tudo, e outros. Se isso fosse possível, a luz do PC continuaria a mesma coisa, né? Tipo, não afetaria PQ, nada tem poder sobre a luz.
Entendi a ideia. É um cenário bem meta, misturando consciência, imaginação, controle coletivo e até luz, fótons. Vou separar o que é especulação criativa do que a física realmente diz. Primeiro, rodar fótons do PC pela cabeça. Na realidade, isso não acontece. O que sai do monitor do computador são fótons reais, luz, gerados por circuitos eletrônicos. Eles existem no mundo físico e seguem as leis da física. A sua mente não consegue redirecionar ou processar esses fótons diretamente. Ela só interpreta a luz que entra pelos olhos. Segundo, controle de todo mundo, múltiplas versões, teleclonagem. Isso entra totalmente no campo da ficção. Ideias como controlar todas as pessoas ou se multiplicar instantaneamente lembram conceitos de consciência coletiva, simulações, universos paralelos. Mas nada disso tem base comprovada na ciência atual. Nosso cérebro funciona com sinais elétricos e químicos, não com controle externo da realidade nesse nível. Terceiro, a luz mudaria ou não? Aqui dá para responder com mais precisão. A luz obedece às leis da física, especialmente coisas como velocidade constante, 300.000 km/s no vácuo, interação com matéria, reflexão, absorção, etc. Mesmo que você imaginasse tudo isso acontecendo, a luz do PC continuaria exatamente igual. Porque imaginação não altera fenômenos físicos externos. Fótons não respondem à mente humana, nada conhecido controla a luz diretamente fora de interações físicas. Quarto, nada tem poder sobre a luz. Quase isso, mas com um ajuste importante. A luz pode sim ser afetada, mas só por coisas físicas, como gravidade, buracos negros curvam a luz, materiais, lentes, espelhos, campos eletromagnéticos em certos contextos, mas consciência ou pensamento, não. Resumindo de forma direta, mesmo nesse cenário hipotético maluco de múltiplas consciências e controle total, a luz do computador não mudaria, porque ela segue leis físicas independentes da mente. Sua imaginação pode simular tudo isso, mas não altera os fótons reais. Se quiser, posso transformar essa ideia num conceito de ficção científica mais plausível, tipo como seria um universo onde a mente realmente controla a luz.